racista. E isso é racismo também. E aqui nós precisamos colocar algumas coisas. Esse enredo todo, quem mais cresce numericamente são os pentecostais e neopentecostais. Esse grupo conseguiu juntar, plasmar práticas carregadas de disparidade e em situações de grande contradição da cultura, da política e da religiosidade brasileira. Eles conseguem, por exemplo, fazer o uso de vários elementos de outras religiões: espiritismo, matriz afro-brasileira, catolicismo, protestantismo, isso tudo. Eles vão plasmando um tipo de estética. Vejamos essa capacidade plástica, elástica de um determinado conjunto de significados ao se apropriar e retraduzir uma experiência da classe difusa, se opondo aos grupos de esquerda ou progressista. Esses grupos de esquerda são caracterizados por serem restritos, com linguagem acadêmica e uma linguagem bem específica, um vocabulário próprio que só militantes conseguem entender. Falta uma mística, um mistério e um mito. Os relatos míticos firmam os elos de aliança dos homens entre si e com o seu ambiente. É preciso não termos preconceito com a produção e a pesquisa teológica. Precisamos, assim, nos libertarmos do preconceito e assumirmos o desconhecimento teológico e do próprio preconceito com a religião. Aí, a questão é como disputar esse espaço, esse setor de classe. Não se refere a disputar a instituição, fortalecendo os setores progressistas. Para ajudar, ou até mesmo piorar, acrescente-se o seguinte: a esquerda em geral tem uma relação precária, ambígua ou simplesmente preconceituosa com a religião. E a direita nessa relação como fica? Sem preconceito, sem precariedade, apesar da ambiguidade. A direita é bem pragmática nesse sentido, e em muitos outros tantos também. Enquanto a esquerda diz: disputem os sindicatos, os centros acadêmicos, está sendo dito também de outro jeito, algo assim: saiam da igreja, ela é o ópio do povo. Isso abre uma avenida para a direita. Além disso, é necessário compreender essa expressão, ópio do povo. Vamos a ela? Está lá em Marx, abrindo aspas para ele. A miséria religiosa é um aspecto, a expressão da miséria real, e em outro, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura atormentada, a alma de um mundo sem coração, da mesma forma que é o espírito das situações desprovidas de espírito. É o ópio do povo. De imediato, precisamos nos afastar das compreensões reducionistas da religião como o ópio do povo. Precisamos trabalhar num campo que é exatamente o campo do caráter contraditório da religião. Nesse oceano, encaminhamos a compreensão da religião em sua totalidade dialética, e não tão somente como apenas reflexo dos interesses das classes dominantes. Percebemos nessa toada, desse jeito, Marx afirmando que a miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real, mas também o próprio texto afirma o seguinte: de outro lado, o protesto contra a miséria real. Estão aí os interesses das classes dominantes, amparados no famoso aparelho ideológico do Estado, que é a compreensão de Althusser, um comentador de Marx. Em um polos conservadores e em outro polos revolucionários. O ópio é uma espécie de síntese, pois carrega consigo exatamente o que? Ele é a expressão do mundo e o protesto.
A religião, portanto, pode assumir a condição de alienação como também de libertação. Eis a política e a religião em ação. E aí, para caminharmos, para fecharmos esse nosso pensar sobre a história do cristianismo primitivo, Engels assim diz: impressionado pela semelhança entre os primeiros cristãos e os socialistas. A comparação é feita em pontos, né? Como a origem social dos adeptos, a mensagem de libertação da servidão e da miséria, a perseguição de que foram vítimas e o quarto, o sucesso histórico apesar da perseguição. Engels afirma, e Engels identifica também, que em uma mesma religião pode haver interesses contraditórios, pois avaliando a heresia protestante, ele afirma: os precursores do proletariado moderno também, a heresia protestante desdobra-se em pouco tempo numa ala burguesa moderada, em outra plebeia revolucionária, execrada pelos próprios hereges burgueses. Percebemos aqui que, para Engels, a luta de classes pode estar presente dentro de uma religião. Religião e política não podem, como devem ser discutidas. Ao caminharmos nesse sentido, vamos compreendendo que a religião, sob a ótica da política, não é em si mesma ópio ou remédio. Um remédio fantástico, fabuloso, maravilhoso. Assim entendemos que a religião não só é atingida pela luta de classes, mas faz parte de terreno de lutas, onde a verdade se apresenta como praxis social, que a casa seja destruída e reconstruída. Se for o caso, em outras bases, que o mar seja superado e o vento continue a soprar. Doravante por mares nunca antes navegados. Ao convidarmos o poeta, ele nos diz: Deus é um cara gozador e adora brincadeira. Pois, para me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro, na barriga da miséria nasce brasileiro, porque eu já tô de saco cheio. Um cheiro no coração de todos e de todas.